Versículo 3 e 4. Levantou-se, pois, Jonas e foi a Nínive, segundo a palavra do Senhor. Ora, Nínive era a cidade muito importante diante de Deus e de 3 dias para percorrê-la. Jonas então agora se levanta e vai a Nínive, né? Mais ou menos um mês. Por que ela era grande? Porque já era grande na história, no seu tamanho, no seu esplendor, na sua influência, no seu poder militar e na sua fama, na sua devassidão, na sua violência. Põe pra gente lá, Rafinha, os próximos slides, por favor. Aqui está um pouco das ruínas que ainda existem da cidade de Nínive. Ela fica lá perto onde hoje é o Iraque. Infelizmente, o Estado Islâmico destruiu muita da arqueologia. Ela foi fundada por Nimrod. Veja só, ela era 3 vezes fortificada. Né? Fossos e fortalezas, tendo seus muros 12 quilômetros de circunferência, né? E os seus muros eram tão largos que podiam correr 3 carros, carros não é de hoje, tá, gente? É carruagem, nos seus muros lado a lado, tão grandes eram os seus muros, né? Próximo. Os muros tinham 30 metros de altura, 30 metros dá mais ou menos um prédio de 10 andares, a altura dos muros da cidade. Né? 1.500 torres, cada uma com 61 metros de altura, 20 andares mais ou menos. Né? O total calculado era de 900 quilômetros quadrados, comparável a Londres moderna. O Joso não visitou Londres, tá, gente? Próximo. Isso já falei, né? Provavelmente mais sensuais, ferozes e atrozes que já existiram no mundo inteiro. Quando eles sitiavam as cidades, eles costumavam gritar sítio, sítio, sítio. Né? Eles estavam ali rodeando e conquistando aquelas cidades. Era uma grande cidade. Né? E na graça de Deus, Deus mandou um profeta lá. Dá para compreender a graça de Deus? Ela é inesperada, é surpreendente. E ela manda lá um profeta, coisa também não era usual. Profetas falaram, Naum, se você ler, é uma palavra de Deus contra Nínive. Descreve lá bem claramente o que era aquela cidade. E é interessante que a descrição de Naum realmente ela confere com as narrativas dos arqueólogos, dos historiadores do Império Assírio. E a mensagem era bem simples. O Otávio estava comentando. Que pregação tranquila, né, Luiz? 5, 6 palavras. Né? Ainda 40 dias e Nínive será subvertida. O que é essa palavra subvertida? É a mesma palavra que foi usada para a destruição de Sodoma e Gomorra. Também tem a ideia de virar de ponta cabeça. Que mensagem, né? Jonas devia estar até bem contente, né? Agora vai chegar a vez deles, vai acabar. Uma mensagem de juízo, observe, ali não há nenhuma palavra de esperança, não há nenhuma palavra de salvação. Eram palavras de fogo, de condenação e de juízo, curta, sem convite a arrependimento, sem salvação. O castigo era iminente. 40 dias. Esse homem então era portador dessa mensagem de juízo. Ele trazia essa mensagem em nome de Deus. Por isso é o conceito da palavra profeta. Algumas vezes tinham profecias, né? Mensagens sobre eventos futuros que iam acontecer. Mas normalmente eram profetas com um destinatário, um certo grupo, uma nação, coisas assim. Geralmente não era muito agradável. Não há nenhum apelo a arrependimento para deixar os falsos deuses, nenhuma acusação de maldade, da violência deles, que eles deviam mudar de religião, que eles deviam deixar seus deuses falsos, nada disso. Uma mensagem muito simples. Ainda 40 dias e a cidade vai virar de ponta cabeça.
Se a pessoa se converte ou não, aceita ou não era responsabilidade do profeta de incutir uma teologia, uma mensagem. Ele simplesmente era responsável em comunicar e transmitir a mensagem. Versículo 4: começou Jonas a percorrer a cidade caminho de um dia, e pregava e dizia: ainda 40 dias e a cidade será subvertida. No versículo 3 ali, era 3 dias para percorrê-la. Era realmente uma cidade muito grande. Um dia só ele vai ali. Agora, se você pensar, mas espera aí, como é que chega um estrangeiro numa cidade conhecida, famosa, grande cidade daquela época, e traz essa mensagem? Por que acontecia? A profecia era muito bem conhecida no mundo antigo. Não era como é que eu posso dizer? Um processo, algo que acontecia somente dentro de Israel. Outras nações ao redor também tinham os seus profetas. No tempo de Assurbanipal, conhece ele? Lembra dele, Otávio? Há referências aos profetas dos assírios. 100 anos depois, eram conselheiros. A gente vê isso nos filmes. Vamos consultar os oráculos. Lembra do filme 300, quando... Como é que é o nome do cara lá? Aquiles? Não, é Aquiles? Leônidas, é esse mesmo. Leônidas Aquiles da Silva. Ele sobe lá e vai consultar um oráculo. Era coisa normal. Eles, os agouros, a magia, a leitura dos céus, as aves, as entranhas, jogavam ossos, runas, enfim, um monte de coisas. Os presságios, era algo comum. Eles recorriam à magia, às consultas, e geralmente eram consultas positivas, que apoiavam o rei. Eles eram bem espertos até, as suas ações, as suas decisões. Veja só o que diz Números 23, 3 e 7, Rafinha. Números 23, 3 e 7. Então Balaão disse a Balaque: fique aqui junto ao seu holocausto, e eu irei mais adiante. Talvez o Senhor venha ao meu encontro, e o que ele mostrar direi a você. Então Balaão subiu ao monte descampado. Deus se encontrou com Balaão e lhe disse: prepararei 7 altares, e sobre cada um ofereci um novilho e um carneiro. Então o Senhor pôs a palavra na boca de Balaão e disse: volte a Balaque e transmita a ele o que eu falei a você. Quando Balaão voltou, eis que Balaque ainda estava junto ao seu holocausto, ele e todos os chefes dos moabitas. Então Balaão proferiu a sua palavra e disse: Balaque me fez ir de Arão, o rei de Moabe, dos montes do Oriente. Venha, disse-me ele, e amaldiçoe Jacó, venha e denuncie Israel. Próximo. Como posso amaldiçoar a quem Deus não amaldiçoou? O outro, pode ir adiante já, eu não vou ler tudo. Pode passar esse. Mais um pouco. Mais um. Tadinho do Rafinha. Mais um. Acho que é o 14. Torçam. Mais um. Não, é onde ele recebeu grana. Deixa eu ver aqui. É o 22. Então foram os anciãos, os navios, levando consigo preços de encantamento. Chegaram a Balaão e lhe referiram as palavras de Balaque. Mas veja, o profeta, esse profeta não era um profeta de Israel, era um profeta que vendia os seus serviços e era bem pago. Só que Deus chegou nele e falou: você só vai falar o que eu mandar. E ele fez isso. Então toda essa passagem 22, 23, 24 descreve essa ação. Então era normal naqueles dias essa consulta aos profetas. Aí chega um estrangeiro e naquele ambiente de idolatria de muitos deuses, era normal.
Poxa, se o cara vem lá de fora, vem de um outro país e trazer essa mensagem, então a coisa... Então, para eles não fazia muita diferença se fosse de outro país ou não. Né? Por quê? Havia a concepção também de que os deuses causavam impacto na vida das pessoas. Lembram-se no primeiro capítulo, quando aquela tempestade era tão forte, o que os marinheiros fizeram? Cada um clamou ao seu Deus. Porque eles sabiam, de alguma maneira, que tudo que estava acontecendo, haviam divindades. Se uma guerra, por exemplo, ia acontecer nas montanhas, eles se dirigiam aos deuses das montanhas. Se era um deus dos vales, eles se dirigiam aos deuses dos vales, deus da fertilidade e assim por diante. A vida deles não era dissociada desse relacionamento espiritualizado com as divindades. Então chega esse profeta dizendo que em 40 dias Nínive vai ser destruída. Então esses fatos, além de outros que a gente já vai ver daqui a pouco, ajudaram ele ser ouvido. Vindo de tão longe, impelido por essa divindade, então deram ouvidos a ele. Versículos 5 a 9. Os ninivitas creram em Deus e proclamaram jejum e vestiram-se de panos de saco, desde o maior até o menor. Chegou essa